Sabe, na literatura, às vezes o silêncio fala muito mais alto que qualquer palavra. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar de cabeça na obra de Alejandro Zambra, um escritor que, olha, ele é mestre na arte de escrever com aquilo que não é dito. Para começar, vamos pensar juntos numa questão que é, bem, fundamental. Como é que uma nação inteira consegue contar a sua própria história de trauma? É uma pergunta difícil, né? É um desafio gigantesco que artistas, que escritores sempre encaram quando a história de um lugar é rompida, é fraturada. Então, para a gente entender o Zambra de verdade, a gente precisa, sabe, voltar um pouco no tempo. Vamos tentar entrar no clima do que era o Chile logo depois da ditadura. Tenta imaginar isso, um país inteiro tentando se curar. De um lado, uma busca assim desesperada pela verdade, mas do outro, um medo enorme de tocar nas feridas ainda abertas do passado. E é exatamente nesse clima, nesse caldeirão de sentimentos, que nasce o que a gente chama de literatura da pós-ditadura. Mas olha só, a ideia aqui não era simplesmente recontar os fatos históricos como um livro de história faria. Não, o objetivo era muito mais profundo. Era entender, investigar como é que a memória, o silêncio e as cicatrizes daquele regime autoritário continuavam ali, sabe? Vivos, pulsando no dia a dia das pessoas comuns. E a mudança de estilo, gente, foi brutal. Pensa bem, durante a ditadura, a escrita tinha que ser toda codificada, quase secreta, né, para poder driblar a censura. Mas aí depois que tudo passou, veio uma nova geração de escritores que fez o exato oposto. Eles decidiram encarar a memória de frente, sem rodeios, de um jeito muito mais direto, mais fragmentado, até porque a própria memória coletiva estava em pedaços. E o mais importante, eles desconfiavam completamente de qualquer história oficial. E é exatamente nesse ponto que entra a voz dessa nova geração. E essa voz, para a gente aqui hoje, tem um nome: o escritor chileno Alejandro Zambra. O Zambra, ele faz parte de uma geração muito particular. Uma geração que cresceu durante a ditadura, mas que na verdade era criança demais para lutar contra o a favor. Eles não foram protagonistas. Eles herdaram uma história que não viveram na pele, sabe? Mas eles sentiram as sombras dela em cada canto da vida. E a obra dele é justamente a voz dessa experiência tão única. E aí, isso cria um problema gigantesco para um escritor. Pensa só, se as palavras oficiais, se as grandes narrativas do passado são falsas, parecem contaminadas, como é que se cria algo novo? Como construir uma história que seja, acima de tudo, honesta? A resposta que o Zambra encontra para isso está na força do mínimo, no poder do minimalismo como uma ferramenta perfeita para conseguir expressar aquilo que parece inexprimível. Tá, mas como é que esse minimalismo funciona na prática? É bem assim, ó. Pense em frases curtas, super diretas. Pouquíssimas palavras, mas cada uma delas carregando um peso imenso. O mais importante, na verdade, está naquilo que não é dito, está no subtexto. E o mais legal, até o espaço em branco na página vira parte da narrativa. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. O que não é dito, às vezes carrega mais peso do que a palavra escrita. É isso. De repente, o silêncio deixa de ser um vazio, uma ausência. Ele vira uma presença cheia de significado. Ok, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que esse estilo tão minimalista se conecta com a história do Chile? É exatamente aqui que a escrita deixa de ser só escrita e se transforma num verdadeiro ato de memória. Então, aqui está o ponto crucial de tudo. O minimalismo do Zambra não é só uma escolha de estilo, sabe? Não é só porque ele acha bonito. É muito mais do que isso. É uma resposta. Uma resposta política e ética a um trauma histórico. A lógica por trás dessa escolha é quase como uma reação em cadeia. Pensa comigo. Tudo começa com o trauma e o silêncio que foi imposto. Isso, por sua vez, gera uma desconfiança gigantesca na linguagem oficial, naquelas palavras grandiosas que, no fundo, escondiam a verdade. E qual é a resposta para isso tudo? A resposta é um estilo minimalista, preciso, que vai buscar a verdade não nos grandes discursos, mas nos pequenos detalhes, nos fragmentos da memória. E é justamente nesses espaços em branco da página, nesse silêncio que é construído palavra por palavra, que quem lê encontra os ecos de uma história. Uma história que é simplesmente grande demais para palavras barulhentas, para discursos inflamados. O minimalismo, no fim das contas, não diminui a história. Pelo contrário, ele cria o espaço necessário para que a dimensão real dela possa ser sentida. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar.
Será que a simplicidade, no fundo, não é a forma mais honesta de contar uma história complexa? Olhando para a obra do Alejandro Zambra, a resposta parece ser um sim. Um sim bem claro e, claro, silencioso. Obrigada pela companhia.